E eu quero começar com essa palavra. Mesmo que você tenha se esquecido de Deus, ou você pense que Deus não se preocupa com você, entenda, a maior prova de amor foi dada por Deus na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo entregou voluntariamente a sua vida. Ele derramou o sangue dele inocente, sem culpa, sem mácula, sem mancha, sem pecado, para trazer para você e para mim um perdão de pecados que nós precisamos, uma esperança que sem Cristo nós não temos, uma certeza que sem olhar para o alvo, sem olhar para a cruz, sem olhar para Jesus Cristo ressurreto, nós jamais poderemos ter segura no nosso coração de que, assim como é certo que todo homem, todo ser humano tem uma sina a cumprir, que é nascer, crescer, viver a vida aqui com as suas nuances, sejam os bons momentos ou os momentos difíceis, sejam com alegrias ou com dores, e ao final disso morrer. Além dessa certeza que nos iguala a todos, uma certeza democrática, porque a morte ela tem este quê, né, de democracia, porque ela iguala a todos, não apenas aqueles que não têm dinheiro, não têm recurso, não apenas aqueles que têm problemas, ou melhor dizendo, aqueles que estão passando por lutas, são aqueles que morrem. Mas você pode estar com a vida totalmente tranquila, você não precisa nem estar doente para morrer. Mas maior do que essa certeza é a certeza pela fé em Cristo de que se nós partirmos dessa vida com Cristo, nós vamos um dia ressuscitar, porque Ele prometeu isso em sua palavra. A pergunta é, você crê nisso? Eu quero neste início de tarde, no Altar 88, neste tempo de reflexão, neste tempo de adoração, neste tempo de oração, convidar você a ouvir a palavra do Senhor registrada em Filipenses capítulo 3. Apenas 3 versículos, versos de 12 a 14. A palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, que é viva, é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada de ambos os lados, porque ela vai até o ponto crucial, ela vai até o fundo, ela vai até onde é necessário que ela venha entrar no coração e na alma do homem. Ela traz respostas, ela traz direção, ela traz consolação, ela traz segurança para que possamos ter uma vida abençoada, ainda que em meio às lutas e dificuldades, porque sabemos que tem um Deus que está com as mãos estendidas para nos abençoar. Mas nós precisamos, ó Pai, da direção do Teu Espírito Santo, para que os nossos olhos não estejam postos nos problemas, nas lutas, nas dificuldades e aflições, mas que eles estejam voltados para Jesus. Reorienta o nosso olhar. Ajuda-nos, ó Pai, a focar naquilo que é fundamental nessa tarde. Na Tua palavra, nas Tuas promessas, na Tua graça, no Teu amor, no Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. O tema dessa mensagem, queridos irmãos e irmãs, querido ouvinte da Rádio 88, você
que às vezes neste momento se encontra perdido e precisa olhar para o alvo. O tema desta mensagem é: olhe para o alvo. Muitas vezes temos diante de nós vários alvos, vários objetivos. E às vezes quando a gente começa a olhar para muitas direções, a gente não consegue perceber qual é o caminho a ser seguido. Quando você está dirigindo uma rodovia, você pode ter um GPS ali a te orientar, né? Geralmente a gente coloca o celular aí do lado, né? No aplicativo que nos ajuda na navegação, né? Para o destino, para o objetivo que nós temos diante de nós. Mas nós não podemos dirigir olhando para baixo, para o GPS. Nós não podemos dirigir olhando apenas para o retrovisor. Eles são auxílios, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para a estrada, porque aí a gente não vai se perder no caminho, não vai acontecer um acidente. Para onde você tem olhado? O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Filipos, uma igreja que estava em franco desenvolvimento, uma igreja que precisava de direção. E Paulo está neste pequeno trecho tratando do progresso na vida cristã, como um objetivo a ser posto sempre diante dos nossos olhos. Ele nos ensina aqui uma inconformidade. Paulo ensina-nos uma insatisfação, uma santa insatisfação. Veja, não é uma ingratidão, não é estar ingrato pelo que se tem ou por onde se chegou, mas quando eu abro aspas, digo essa expressão, uma insatisfação santa, é no sentido de que todo aquele que crê em Cristo, todo cristão, não pode acomodar-se na sua caminhada, na sua carreira espiritual, na sua jornada espiritual. Porque nessa corrida que nos garante a vitória é Jesus, mas que implica em que nós não podemos parar até cruzarmos a linha final. Assim como uma viagem de carro, ela só pode ser encerrada quando você chega no seu destino, mas você não pode parar o carro. Você tem que abastecer o carro no meio do caminho, se o caminho for longo e precisar de um reabastecimento. Você precisa até parar em algum momento ali para tomar um cafezinho, para despertar, para estar atento ali na direção daquele carro, para que nada, nenhum acidente, nenhum incidente te tire do foco, te tire da direção, para que você não deixe de chegar no seu objetivo. Na vida também é assim. Nós não podemos parar, mesmo diante das dificuldades. Talvez você que está me ouvindo esteja pensando, é fácil falar, porque você não está na minha pele, você não está passando pelo que eu estou passando. Eu digo para você, em nome de Jesus, você também não sabe quais são as lutas pelas quais eu tenho passado. E eu tenho passado por lutas. Mas eu entendo, querido, pela palavra de Deus, que parar não é uma opção. Eu preciso continuar. Eu preciso acreditar que enquanto há vida, há esperança. Porque quando a vida acabar, eu posso parar aqui, mas em Cristo a esperança eu não vou perder. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porém, enquanto eu estou aqui, nessa vida, no palco da história, eu não posso parar. Eu preciso ir ato após ato até chegarmos ao desfecho, ao ato final, antes que as cortinas se fechem e se apaguem as luzes da ribalta. Eu preciso continuar, você precisa continuar. Mas para isso, nós precisamos de fé. Nós precisamos da ajuda de Deus. Porque se com Deus nós já enfrentamos lutas, imagine sem Deus. E porque muitos estão ainda distantes dele,
porque ainda muitos recusam-se a estender os braços para segurar nas mãos daquele cuja mão está estendida para salvar. Onde estão os seus olhos? Essa é a primeira reflexão. Paulo diz no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Interessante dizer que Paulo usa algumas terminologias que, à época, os mestres gnósticos, heréticos, que não caminhavam na direção do evangelho, gostavam. Não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição. Ele queria dizer que, se estes mestres da época, os gurus da época, se consideravam perfeitos, acima da média, melhor do que os demais, ele, Paulo, não se via assim. Porém, isso não significa que ele haveria de parar por isso. Paulo dizia, eu não sou perfeito, mas isso não significa que eu deva parar. Me assentar à beira do caminho, no meio-fio da vida, da estrada da vida, e ficar me lamentando porque eu não sou assim ou porque eu não sou assado. Não. Ele tinha um alvo, um objetivo que era maior do que sua própria vida. Paulo, anteriormente, nessa mesma carta aos Filipenses, ele fala do seu passado. E ele reconhece que não tinha, até então, um verdadeiro relacionamento com Deus, apesar da sua forte religiosidade. Veja, eu não estou falando aqui para você sobre religiosidade, pura e simplesmente. Eu estou falando de vida com Deus. Paulo, ele antes achava que servia ao Senhor. E ele tinha um zelo religioso. Só que esse zelo precisava ser reorientado. E o GPS que Paulo necessitava era Jesus Cristo na sua vida. Olha o que ele diz em Filipenses 3, 4 a 9. É verdade que eu também poderia confiar na carne, na força humana, na vontade humana. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele agora foca no presente, ele diz, olha, eu estou numa carreira, eu estou numa corrida, eu estou numa jornada. Um jovem violonista apresentava o seu primeiro recital. Aquele auditório estava lotado. Cada número era aplaudido de maneira frenética, efusivamente. A multidão delirava com o talento daquele jovem músico. O jovem músico agradeceu os aplausos, mas não deu nenhuma demonstração de sentir-se lisonjeado. Quase todo o tempo ele tinha os olhos fitos e fixos na galeria daquele teatro. Quando o som dos derradeiros acordes cessaram, um homem de uma certa idade na galeria fez apenas um sinal com a cabeça, com um sorriso de aprovação. Imediatamente aquele jovem violinista, ele mostrou-se satisfeito. A fisionomia daquele moço se iluminou de felicidade. Os aplausos da multidão pouco lhe importavam enquanto o jovem violinista não tivesse recebido a aprovação do seu mestre, do seu professor, do seu mentor que o assistia do alto daquela galeria. Para onde ou para quem estamos olhando enquanto fazemos a nossa jornada nesta vida, queridos?
A geração atual de crentes vive olhando somente para as coisas terrenas. Não tem seus olhos em Deus. Muitas vezes nossa pregação praticamente só enfatiza o que é terreno, quase não se leva as pessoas a olharem para o celestial. Mas segundo a exortação bíblica, nós devemos levantar nossos olhos. Quem disse isso foi o pastor Luciano Subirá. É uma crítica, sim, mas é uma crítica necessária. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele quer nos abençoar nessa vida, sim. Deus quer te prosperar, sim, se você trabalhar duro, com honestidade, fazendo aquilo que é certo, sem prejudicar ninguém. For sábio, pedir sabedoria de Deus, não ter preguiça, certamente Deus vai te abençoar e você vai prosperar. Mas, querido, entenda uma coisa. A vida não se resume a essa existência. Para onde você tem olhado? Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa hora. O seu sucesso derradeiro, ou o sucesso que mais importa, não está nesta vida. Eu diria até que não está na sua família. Tampouco no seu emprego ou no seu negócio. Não está em simplesmente conseguir prosperar acumulando bens móveis e imóveis, ou mesmo numa conta recheada, ou até mesmo uma boa previdência para o fim da existência. Não está na quantidade de diplomas, nem na faculdade ou universidade que você estudou. Não está no seu desempenho físico, na sua boa forma física, e tampouco nos cargos que talvez você tenha acumulado ao longo da sua história como cristão na igreja. Isto é, não está naquilo que você pode fazer para Deus. Uma vida bem-sucedida para você e para mim significa olhar para o alto e ser aprovado pelo Pai. Não pelo que eu pude fazer, mas sim por aquilo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez por você e fez por mim na cruz do Calvário, quando Ele morreu entregando a sua vida para nos dar o presente da salvação para todo, mas apenas para aquele que crê no nome de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e entrega a sua vida, a condução da sua vida a Ele e passa a olhar para este alvo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Colossenses 3, de 1 a 3. Onde estão os seus olhos? Em segundo lugar, o que tira os nossos olhos do alvo? Irmãos, quanto a mim, diz Paulo em Filipenses 3, agora versos 13 e 14, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Certa vez, um arqueiro experiente convidou o seu aluno para assistir a uma demonstração. Ao chegarem diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e colocou em um dos galhos da árvore. Em seguida, este mestre arqueiro pegou o arco e flecha e posicionou-se a uma distância de 100 passos da árvore, armou uma venda nos olhos e perguntou ao aluno: "Quantas vezes você já me viu praticar este esporte?" O aluno respondeu: "Todos os dias. E sempre o vi acertar na rosa a uma distância de 300 passos, mas nunca vendado." De olhos vendados, o mestre arqueiro esticou o arco e disparou. A flecha nem sequer atingiu a árvore, passando longe do alvo, a uma distância constrangedora. "O Senhor errou!" exclamou o discípulo. "Achei que queria me mostrar o poder da sua experiência." Ao que o mestre arqueiro
Experiente professor respondeu: eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder do pensamento. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Porque muitos ficam pelo caminho, porque tiram os olhos de Jesus, simples assim. O caminho que nos leva para uma vida plena, satisfeita e feliz tem nome: Jesus Cristo. João 14,6 respondeu a Tomé e a você e a mim: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos. É uma linha reta, porque a vida com Jesus, ela não tem nenhum atalho. Jesus advertiu: quem põe a mão no arado, olha para frente. Caso contrário, vai perder o rumo e não fará aquilo que precisa ser feito para ter um bom plantio e lá na frente uma boa colheita. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Paulo sabia disso. Ele não sofre uma santa amnésia, mas ele não se deixa acorrentar pelo passado, porque ele reconhece que foi liberto. Seu alvo está lá na frente, ele está inconformado, ele não vai parar, ele vai avançar porque ele não cruzou ainda a linha de chegada. Ele diz: irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Ele não se considerava perfeito, mas tinha a convicção de que já era alguém que vivia debaixo de uma palavra de vitória. Eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele está querendo dizer que somos maduros em Cristo. A comparação é de um homem feito, é de um especialista, comparado com um jovem inexperiente. Do cristão que já professou a fé em Jesus. Sim, você e eu precisamos entender que seremos cobrados, não apenas no sentido de chegarmos no alvo, mas em como estamos fazendo essa corrida. 1 Coríntios 9, versos 24 em diante diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem disse isso para a igreja de Corinto é ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Eu quero concluir apenas dizendo para você que me ouve nessa tarde: não tire os olhos do alvo. Por fim, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra alvo aqui, do grego skopos, pode se referir à linha de chegada de uma corrida ou mesmo de um alvo, daqueles de arco e flecha. Jesus morreu e ressuscitou para cumprir o propósito eterno de Deus em resgatar o seu povo. Você tem um destino em Deus. Você tem um chamado para a eternidade. Você precisa viver uma vida cujo foco está no alto, na salvação em Cristo. Pedro começou a afundar a partir do momento que tirou os olhos do alvo. Estava andando sobre as águas, mas começou a olhar na força do vento. Desviou o seu olhar para os problemas, para a tempestade, e Pedro afundou. A mulher de Ló precisava olhar para frente, para as coisas que adiante dela estavam, para o destino que Deus estava dando para ela e para sua família, e não olhar para aquelas coisas que ficaram para trás. Mas ela desviou seu olhar para Sodoma, ficou para sempre paralisada como uma estátua de sal. Davi devia estar diante da batalha, junto com seu exército, como rei, mas preferiu ficar no palácio e desviou seu olhar para a mulher de outro homem, adulterou e foi acometido de uma grande tragédia, tanto na sua liderança como na sua família. Demas contemplou o presente século, o mundo, era um auxiliar de Paulo,
mas olhou para os prazeres e para as encantadoras propostas do mundo e amou isso. Desviou-se do caminho, do ministério e da eternidade. Ainda é tempo de ver como você está nessa corrida. Ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor Jesus. Ainda é tempo de retomar essa corrida que talvez você tenha parado, se desviado do caminho do Senhor para cruzar a linha de chegada e alcançar o alvo, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Não se esqueça que Jesus te espera. O Pai está de braços abertos, mas você precisa olhar para o alvo. Que Deus te abençoe.